a todas as nações, com seu amigo presbítero Manassés. A rádio do povo de Deus. A gente toca o melhor música evangélica. O controle da situação. Os melhores louvores. Sai desse quarto, aqui fora tem vida. Domingo com Cristo, com o seu amigo presbítero Manassés. Todos os domingos, às 21 horas, direto de Curitiba, Paraná, levando o melhor para você, ouvinte da Rádio Gospel Barreirinhas 100% Jesus. No mundo gospel de primeira qualidade. Nosso Deus é novo e impossível. Glória a Deus, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui estamos nós, mais uma vez, aqui direto da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, levando, queridos, não somente aí o amor do Pai, o amor do nosso Deus, aonde o Senhor derramou sobre nossa vida, aonde temos a responsabilidade de estar levando o ID salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, queridos, não há e não será diferente, porque estamos aqui pelo consentimento do nosso Deus, que é bom todo o tempo, o nosso Deus que tem derramado na nossa vida um refrigério tal, que tem derramado sobre nós, queridos, um dia após outro, a paz que excede todo entendimento. Por isso que nós estamos aqui hoje agradecendo ao nosso Deus pelo dia de ontem, pelo dia de hoje. Ontem nós não conseguimos fazer a programação na sexta-feira, mas estamos hoje aqui, e nem hoje à tarde conseguimos chegar para fazer, mas graças a Deus que nós estamos aqui, porque o nosso Deus assim nos concedeu, porque tudo depende dele para tudo e para todas as coisas, queridos. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que não cai uma folha que não seja do conhecimento do nosso Deus, porque Ele tem um comando de tudo e sempre vai ter o comando de todas as coisas, como também o controle sobre nossa vida, porque no momento que nós, eu e você, entregamos a nossa vida para o Senhor, foi nesse momento, queridos, que nós deixamos de ter a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou e nos alistou diante do seu exército. Então, se você queridos, se você se sente alistado no exército do nosso Deus para guerrear, para batalhar, nunca desista, porque Deus nunca vai desistir de você, nunca. Deus sempre vai estar avante, segurando na sua mão, na minha mão. Deus vai estar sempre prontificado. Por isso que a palavra diz lá no Salmo 91, que o guarda de Israel, ele não dorme, não tosconeja, mas está ali, querido, do nosso lado ali, de vigília, vigiando a mim, a você, a nossa família, porque é assim que nós nos sentimos diante desse Deus, segurança. Só basta que eu e você viemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque nós estamos debaixo das asas do Senhor, debaixo da sombra, como assim fala o Salmo 91. É o esconderijo do Senhor que nos protege, é o esconderijo do Senhor que nos mantém de pé, queridos, porque em outrora
estávamos caídos, jogados no lamaçal do pecado, mas o Senhor foi lá, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou daquela situação e nos colocou, querido, numa posição. E só o Senhor, o nosso Deus, Ele pode, quer fazer isso na sua vida, como fez na nossa vida. Nos deu uma oportunidade de vida, nos deu uma oportunidade para que nós possamos ser melhor, para que nós possamos daqui em diante, para que nós possamos anunciar os céus e o reino dos céus. E nessa noite, queridos, onde Deus Ele nos deu o privilégio, essa noite aí abençoada, para que nós possamos juntos estar manifestando aí a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Sou grato ao Senhor por tantos e tantos benefícios que Ele tem derramado na nossa vida, Ele tem manifestado na nossa vida, porque enfim nós não merecemos, porque a palavra diz que a graça é um dom imerecido. Mas diante do Senhor, quando nós viemos de coração aberto, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa, me toma, me usa da forma que o Senhor quiser, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para outras pessoas. Mas infelizmente hoje o Evangelho ele não tem tomado essa posição, porque infelizmente muitos hoje não têm levado esse Evangelho, queridos, como deveria levar, debaixo do temor do Senhor, porque o Senhor Ele vive eternamente, como nós aqui estamos vivos, vive o Senhor. Mas o dia da cobrança do Senhor Ele virá sobre esses. Mas enquanto isso, queridos, aqui estamos nós pronunciando, falando da grandeza desse Deus. Então eu convido você agora nessa noite para estarmos juntinho, queridos, até o fim, como eu sempre tenho falado. Vamos juntos até o fim, né? Porque o que está guardado para mim, para você, para a Igreja Salvífica do Senhor, é a coroa da vitória, assim como Paulo ele manifesta. E louvamos a Deus, queridos, não somente louvamos a Deus, pelo carinho, pelo amor de Deus, pela proteção que Deus ele tem manifestado e derramado sobre nossa vida. Somos gratos, queridos, tão somente porque tem hora que, se realmente nós não estivermos na presença do Senhor, a sede do diabo é querer nos tragar e querer nos derrubar, querer nos tirar da presença do Senhor, depois aniquilar com a nossa vida. Mas enquanto que nós, eu e você, estivermos na presença do Senhor, Ele não tem poder, queridos, para nos tocar. O que a palavra diz lá em João 10:10, que o ladrão só veio senão matar, roubar e destruir. Porque essa é a característica dele, de matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. O Senhor vem nos dar vida e vida com abundância. Só basta que eu e você possamos trilhar o caminho que Deus ele escolheu para mim e para você, tá bom? Vamos juntos, queridos, Vamos juntos, porque é tempo de juntar os pés na terra, é tempo de dar as mãos, é tempo, queridos, de nos unir, Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, comunhão em meu nome, fazendo aquilo que apraz em meu nome, eu estarei junto e no meio com eles. E é isso que nós queremos, queridos, porque se eu não tiver em unidade, se eu não tiver junto com meu irmão,
palavra diz que jamais eu verei a Deus, mas eu quero ver a face do Senhor. Eu quero ver a face do Senhor. Rádio Gospel Barreirinha. 100% Jesus, levando o amor de Cristo a todas as nações, com seu amigo presbítero Manassés. 20h21. Deus me chamou e me disse: meu filho, estou com você. Por que você está tão triste assim a sofrer? Eu disse na minha palavra que eu nunca te abandonarei. Glória a Deus, louvado e engrandecido, queridos, é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós só temos, queridos, que agradecer a Deus, né? Só temos que agradecer a Deus pelo dia que nós passamos, pelo refrigério que Deus derramou sobre nossa vida. Você pode até ter dito, né? Grande é a luta, grande é a luta aí que eu tenho passado, querido. Essa luta que você disse que você tem passado não é nada, queridos. Luta foi aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou, foi cuspido, humilhado, foi crucificado, padeceu, mas não negou, queridos, né? De subir naquela cruz, derramar o seu sangue para mim e para você, né? Morreu morte de cruz para que nós possamos hoje dizer mesmo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vitória da cruz. Por isso que ele diz, né? Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e depois me siga. E quando a palavra diz, queridos, cada um tome a sua cruz, né? Cada um tome a sua cruz. Cada um vai caminhar diante do Senhor, querido, da maneira que pode, da maneira que vê, que tem força, queridos, né? Louvado seja Deus, né? Depois me siga, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, queridos, é tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, é tirar tudo aquilo, queridos, né? E tem nos afastado da presença do Senhor. E depois seguir ao Senhor, né? A palavra correta é o arrependimento, né? No momento que nós decidimos de estar diante de Cristo e nos arrepender, querido, de tudo aquilo que nós fizemos, né? Nos arrepender de todo o mal, todo o pecado, querido, e depois tomar a cruz e seguir a Cristo, aí você vai viver novidade de vida, né? Louvado seja Deus. Mas é esse proceder, queridos, que o Evangelho ele é anunciado, né? É esse que tem que ser anunciado, é esse Evangelho da redenção, o Evangelho da redenção, né? O Evangelho que eu e você conhecemos. Passar disso é maldição, como Paulo fala, né? É anátema. E a gente vê tanta coisa, né, queridos? Tanta coisa absurda acontecendo, né, nesse mundo, nesses dias de hoje. Ninguém se entende com ninguém. É cada um querendo passar a perna no outro. Estou falando isso aqui do ministério de Cristo, querido. São tanta gente aí se embaraçando com as coisas desse mundo, mas não estão olhando verdadeiramente, queridos, para o Evangelho salvífico do nosso Deus, que é poder para aqueles que crê. Mas a gente tem visto aí, queridos, que está fora de padrão, aqueles que era para estar ali ensinando, levando, queridos, porque a palavra diz que tem que ter um ensinamento das Escrituras Sagradas, querido, tem que ter um ensinamento da Bíblia, tem que ter um ensinamento e comportamento, queridos, porque a palavra diz: olha, vem do jeito que tu estás, agora permanecer, não, querido, permanecer do jeito que você está, não. Então você está no lugar errado se você permanecer, porque o Evangelho ele é transformação. E como é a transformação do Evangelho? De dentro para fora, querido, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você muda o seu caráter, o Evangelho veio para mudar o nosso caráter.
O Evangelho veio para transformar. E se você ainda não recebeu a transformação do Evangelho na sua vida, você precisa se converter de novo, queridos, porque o Evangelho é transformativo. Não, mas você continua a mesma pessoa, você continua fazendo as mesmas coisas, você continua praticando a mesma coisa, querido. O Evangelho, ele é transformação, é renúncia. O Evangelho é renúncia. Se você não renunciar a sua própria vida em prol daquele que tem o poder de entrar na tua vida e transformar e levar você ao conhecimento da vida eterna, você está perdendo seu tempo, querido, como muitos estão perdendo tempo. Mudaram só de forma de agir, Tem muitos que mudaram só de forma de agir, ou seja, tem muitos aí, queridos, que estão barganhando em cima desse Evangelho só vivo, que é poder para aqueles que creem. Tem muitos, infelizmente, aí que estão desvirtuando, não estão preocupados com as almas, porque o Evangelho veio para tirar as almas do lamaçal do pecado, porque a pregação de Jesus era essa: arrependei-vos, porque é chegado mediante vós o reino dos céus. E quem era o reino dos céus que estava ali pregando? O próprio Cristo, aquele que veio morrer por toda a humanidade, e ele mesmo estava anunciando o Evangelho. Mas muitos hoje, queridos, querem estar barganhando dentro das igrejas, dentro dos ministérios monstruosos. E o que é que eu entendo com isso hoje, nos dias de hoje? É que tem templo aí grandioso, queridos, que cabe aí 200, 500 mil pessoas. Mas esses templos, queridos, eles estão basicamente vazios, porque a mente daqueles que estão lá dentro, queridos, estão vazias, porque eles saíram de casa no intuito não de buscar a presença do Senhor, não ter uma renúncia dentro de si, não buscar o Senhor como se devia buscar, com temor, e muitos vão atrás dos seus interesses, e muitas vezes uma igreja pequenininha, queridos, uma igrejazinha de palafita, uma igrejazinha de madeira, chão batido, é ali que Deus ele habita. Por quê? Por causa da simplicidade. Você chama um pregador desse aí para pregar no interior aí, eles não vão, queridos. Uma igrejinha pequenininha lá para dentro dos matos, eles não vão, porque eles não estão preocupados com a alma, eles estão preocupados com isso. Ou seja, para ele tanto faz ou tanto fez se as almas estão perecendo, se as almas estão indo para o inferno, se as almas estão descendo ao abismo, querido. Simplesmente isso, Então esse Evangelho aí eu não conheço. Esse Evangelho aí para mim é desconhecido, queridos, Louvado seja Deus, porque o próprio Senhor, o maior pregador, foi Jesus, sacerdote, queridos, profeta de todos os profetas, Cristo. E Cristo saía anunciando o Evangelho, queridos. Cristo saía anunciando, pregando o Evangelho, curando, libertando, mostrando que o Evangelho ele é poder para aqueles que crêem. E hoje nós não vimos mais milagre nas igrejas acontecer, acontecer normalmente, através do Evangelho de Cristo. Por causa disso, porque muitos infelizmente não estão querendo, queridos, não estão querendo renúncia não, eles estão querendo se aparecer, se apresentar, eles estão querendo crescer, e nesse termo Jesus ele está diminuindo e eles querendo crescer, mas quem tem que crescer é Cristo, queridos, é só o Jesus, é o grandão da Galileia, é só ele que tem que crescer. Então nós temos que ter uma visão de águia, queridos, em relação àquilo que nós estamos vivendo e vivenciando hoje, nos dias de hoje, porque os dias de hoje são maus, os dias de hoje são maus, porque o governante desse mundo, queridos, ele tem tirado a paz de muitos, ele tem cegado a muitos e tem agravado o ouvido de muitos. Imagine quantas pessoas não estavam no cristianismo e agora não estão mais, porque tiveram decepções com certas pessoas dentro da igreja, dentro do templo.
Então são certas coisas, queridos, que nós temos que atentar e vigiar, porque a palavra diz, olha, vigia todo o tempo. Nós temos que estar de atalaia, queridos, todo o tempo, para que nós não possamos cair, queridos, porque o apóstolo Paulo diz, olha, aqueles que estão em pé, cuide para que não caia, porque caído nós já estávamos, queridos. Você quer voltar para o mesmo lugar que você estava, queridos? Eu não quero, queridos, eu não quero, né? Viver a vida que eu e você viviam antigamente, não, queridos. Por isso que nós temos que nos manter em pé. Para seu povo passar, e Deus é este. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, queridos, que Deus ele tem derramado o seu poder sobre nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, somos gratos tão somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te salvou, que Deus é. Mas vem juntinho conosco, queridos, vem juntinho conosco, porque nós vamos chegar longe, queridos. Estamos chegando, né? Estamos chegando lá na outra América, querido. Quero mandar uma paz do Senhor para todos lá dos Estados Unidos, para todos os irmãos que lá estão, né? Cada brasileiro, quero mandar uma paz do Senhor para você que reside, né, naquela América lá. Louvado seja Deus, né? Nos Estados Unidos, um abraço aí para você. E para toda a nossa América, queridos, né? Para Honduras, para Guatemala, para Argentina, para todos os países, queridos, aqui da nossa América, né? Todos se sintam abraçados aí, como também, né, para toda a Federação Brasileira. Aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, né? Amazonas, queridos, né? Todos os países, queridos, todos os estados aqui da nossa federação, tá bom? Se sinta aí abraçado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui, porque nós cremos nesse evangelho. Podia brilhar, e Deus é este, que a tsunami chamou, pois seu filho estava morto, mas este. Porque uma hora, queridos, o Senhor Jesus, né, o grandão da Galileia, ele vai raiar, queridos, nas nuvens, e aqueles que não estão em Cristo, queridos, aqueles que estão aí pervertendo, né, o Evangelho de Cristo, esses aí não vão escutar a trombeta tocar naquele dia. Você pode até dizer, não, mas eu vou escutar a trombeta. Vai não, queridos, né? Vai não, né? Louvado seja Deus, porque só aqueles que estão em Cristo, né? Veja como a palavra diz, né? Que os primeiros ressuscitarão. Quem são os primeiros que vão ressuscitar? Os que dormirem em Cristo, queridos, vão ressuscitar para a salvação eterna. Sim, mas outros mortos também vão ressuscitar, porque vão ouvir o toque da trombeta, querido. Então eles vão se levantar, mas vão se levantar para a condenação eterna, né? E a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, queridos, que estão em Cristo, eles vão ser arrebatados. A igreja do Senhor vai ser arrebatada diante de Cristo, né? Mas aqueles vão ficar, queridos, vão ficar aqui na terra, né? Aqueles que negaram a fé, aqueles que perverteram o Evangelho, aqueles que negaram, não deixaram que outras pessoas viessem ao conhecimento desse Evangelho salvífico, esses aí vão perecer aqui na terra, queridos, e grande vai ser o sofrimento, porque a igreja do Senhor não vai se encontrar aqui. Deus é este, é o Deus do impossível, Jeová Jireh, Jeová Rapha, Jeová Shalom. E Deus é este que abre portas. Olha o que estão fazendo com as igrejas do Senhor, queridos. Templo, né? A igreja, na verdade, somos nós. Somos a igreja verdadeira do Senhor. Mas o templo, queridos, que é erguido com o dinheiro do povo, com dízimo, com as ofertas, que os irmãos têm dado seu sangue, tem levantado aí, contribuído para que seja levantado aí templos monstruosos, queridos.
O que é que eles estão fazendo? Alugando, aquilo que é de Deus, queridos, que é lugar santo, terra santa, estão alugando aí para outras coisas, queridos, para as coisas mundanas. A gente fica triste com isso, a gente fica muito triste com isso. A gente viu esse exemplo aí, a COP30 agora lá no Amazonas, querido. Uma igreja, a Assembleia de Deus, em 100 anos, queridos, a primeira igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, alugou seu templo lá, queridos, por 2 milhões de reais. Não precisa, a igreja não precisa das coisas do mundo, queridos. A igreja precisa das coisas do céu, de Deus, queridos, para que ela possa vir se fortalecer. Mas o que é que estão fazendo, Estão fazendo ao contrário. Queridos. Estão pegando aquilo que é santo e transformando num profano, Porque estão tirando aquilo que é santo e colocando o profano dentro das igrejas. É dentro das igrejas, A gente vê aí os pastores aí, políticos aí, queridos, envolvido aí em tantas e tantas coisas, que perdendo a direção, No momento que você se envolve com essa política cebosa, nojenta, você perde a sua identidade, querido. Deus não chamou pastor político, Deus chamou pastor para tomar conta de ovelha, Deus chamou o pastor para tomar conta da ovelha, querido, de ovelha, porque são esses aí que vão dar conta, são esses aí que vão dar conta naquele dia, queridos, São esses aí que vão prestar conta de cada ovelha, como a palavra diz, 100 ovelhas num aprisco, mas na hora de contar e sempre faltou uma. Então o que foi que aconteceu? O lavrador foi lá procurar, queridos, a ovelha que estava perdida, porque vale uma por 100, queridos. Então veja o amor, Mas muitos dizem assim que nada, nós temos já 99, para que buscar a que se perdeu, Para que buscar a que se perdeu? A que se perdeu, deixa lá, nós temos já 99, já dá demais, já temos dízimos e ofertas demais, com essas 99. É assim, queridos, O pensamento desses que estão aí na frente desse evangelho hoje é isso aí. De glórias e louvor, Ele é santo, santo. Hoje, a programação é especial, queridos, aqui direto de Curitiba, Paraná. A programação especial, Passando aqui rapidinho, queridos, rapidinho, que nós estávamos aqui testando, queridos, os equipamentos. Meu Deus, é luta. Mas vamos que vamos, Vamos que vamos, porque o Senhor tem nos dado graça, queridos. O Senhor é que nos leva, nos traz, que nos mantém. Se o Senhor disser vai, nós temos que ir, queridos, Se o Senhor disser fica aqui, nós temos que obedecer e ficar. E eu pergunto nessa noite, como é que está a tua vida com Cristo? Como é que está a tua vida com este Evangelho? Como é que está a tua vida, queridos, mediante a esse Deus, o Deus grandão da Galileia? Santo, santo, fiel é o Senhor. E nunca diga, queridos, que está faltando algo na sua vida. Nunca diga que está faltando algo na sua vida, porque o grandão da Galileia, queridos, ele é tudo sobre todas as coisas. E o Senhor já basta, querido, na nossa vida, porque Ele supre a nossa necessidade e Deus sempre proverá na minha e na sua vida. Ele é digno de honras, de glórias e louvor. Glória a Deus, né, queridos? São 20 horas e 41 minutinhos, né? Passando aqui rapidinho, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui, aqui na rádio, queridos.
mexendo aqui em alguns equipamentos, né? E estava querendo dar problema, mas contornamos, né? E não é fácil, querido, viu? Louvado seja Deus. Mas aqui estamos nós, né? Pela graça do nosso Deus. E vamos continuar, queridos, até o fim, tá bom? Que Deus abençoe, queridos, sua vida. Que Deus abençoe cada irmão nessa noite, né? Que Deus abençoe grandemente. Que Deus continue aí abençoando a sua vida e derramando a porção necessária sobre sua família, sobre você, sobre todos, queridos, que proferem o nome santo do Senhor. E nunca se esqueça, nunca desista de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você, tá bom? Estamos chegando aí, né? Mais um finalzinho, né? Passando aqui rapidinho. Louvado seja Deus, só para mandar aí, mandar uma palavra aí abençoada para o teu coração, tá bom? Nunca desista de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você. Fica na paz do Senhor.